Bom dia, galerinha. Estou aqui de volta. Eu, professora Elane, né? Estou de volta aqui para mostrar para vocês o preenchimento do formulário, que é a atividade de hoje, sexta-feira, dia 2, é o formulário de revisão de português, tá? Então, galerinha, do mesmo jeito, tá? Aqui tá, ó, a atividade, o formulário. Basta você clicar em cima e ele já vai abrir lá no seu navegador da internet a atividade, mesmo jeito de ontem. Aí você lê aqui bem direitinho, né? Tá dizendo aqui, querido aluno, essa atividade é individual, por isso você deve realizá-la sozinha, sem ajuda. Então, galerinha, não precisa da ajuda de pai, de ninguém. Basta você estar com o celular na sua mão e você vai fazer isso aqui sozinho, tá? Como todas as nossas atividades, vocês não são mais alunos para não serem autônomos. Vocês têm que ser autônomos. Fazer as suas atividades sozinhos, sem precisar de pai ou de mãe, até porque eu dou uma explicação para vocês. Todas as aulas aqui têm vídeos, né? Então, e tudo todos os conteúdos que a gente está vendo agora, vocês já viram. Então, é vocês praticarem sozinhos, tá bom? E aqui, ó, a tarefa de fundamental importância que você realize sozinho, tá? Você vai lá novamente preencher o seu nome, tá? Completo, tá? Tem gente que ontem não colocou o nome completo. Gente, é o nome completo. Tá certo? Escola, né? Você já pode ir lá e selecionar, tá? Herotides Melo Lima. Não erre no nome da escola, tá? Herotides Melo Lima. Turma B, né? Você é do quarto ano B, tá? E clica aqui em próxima, tá? Para ir para a próxima página. Ó, são 2 páginas. Você terminou a primeira. Agora você vai para a outra. A outra página é a página da tarefa. As questões, tá certo? Você tem que ler com atenção e marcar somente a opção que você considerar correta, tá certo? Leia o texto abaixo e responda. Ó, vem um texto aqui na questão 1, tá? A Bela e a Fera. E você vai ler aqui um pouquinho, tá? Tem dizendo a fonte, ó, de onde é que foi tirado esse texto, tá bom? E aí você lê aqui a pergunta da questão 1. De acordo com o texto, Bela foi feita prisioneira, né? De acordo com o texto, Bela foi feita prisioneira. Aí tem a letra A, porque era bela e jovem. B, porque a fera se apaixonou por ela. C, para fugir da rotina. Ou D, para salvar seu pai. Ao que você achar correto, você marca a bolinha, tá certo? Aonde você marcar, fica vermelho, tá? Não esqueça de fazer isso, porque toda vez que você esquece, aí não serve a sua resposta. Fica incompleto, tá bom? Eu marquei isso aqui, mas não quer dizer que seja a resposta certa, tá? É só demonstrando para vocês como é que marca. Leia o texto e responda as questões 2 e 3. Então, esse texto aqui, ó, é para a questão 2 e para a questão 3. Berto é o nome do texto, tá? Vocês vão ler devagarzinho, vocês vão ler, prestando bastante atenção para responder o 2 e o 3. Questão 2. De acordo com esse texto, Berto ficou assustado por quê? Letra A. Não conhecia seres humanos. B. Não sabia voltar para casa. C. Viu 2 borboletas na pedra. Ou D. Viu espinhos no meio do mato. Aí você marca que estiver correta.
Questão 3, também é do texto Berto, né? Nesse texto, qual o trecho que dá a ideia de tempo? A. Silenciosamente ele rastejou para perto delas. B. Berto mergulhou na moita. C. Certo dia, Berto estava perseguindo duas borboletas. E letra D. Eu não quis assustá-lo. Gente, a ideia é de tempo, tá? Quando dá para você perceber que ele está falando de um certo momento, de uma certa hora, de algum momento, tá certo? Ou de algum dia, né? Ideia de tempo. Leia o texto abaixo e responda. Aí tem aqui, ó, ciranda da bailarina. Tá aqui o texto, você vai ler devagarzinho, tá? Essa atividade aqui não tem tempo, então ela pode ficar aberta aqui enquanto você lê, enquanto você procura as respostas, tá certo? Quando você terminar, você vai responder aqui a questão 4. No trecho, todo mundo tem pereba. A palavra em destaque refere-se a. Então, o que é que se refere a essa pereba aqui no texto? Lá no texto, pereba quer dizer alguma coisa, né? Quer dizer o quê? Letra A, cheiro. B, dor de barriga. C, dança. Ou D, ferida. Aí você vai e marca. Mas tem que ler o texto para saber, né? Leia os textos abaixo. Então, tem 2 textos aqui, ó. Texto 1, Rubinho a 1000 por hora. E texto 2, vencer ou vencer. Para você responder as próximas questões, tá certo? Questão 5. Esses 2 textos aqui, ó, né, que você leu. A, apresentam uma biografia. B, a gente já trabalhou o que é a biografia, tá, gente? B, convidam para corridas, é um convite para corridas. C, convidam para corridas, então aqui tá duplicado, né, a resposta, então foi um erro aqui na elaboração do formulário. Mas você marque, tá certo? O que for certo, que a gente mesmo, na hora das respostas, a gente corrige. Ou letra D, oferecem um prêmio. Aí você tem que ler os textos para saber, né? Leia o texto e responda as questões 6 e 7. As próximas, as 6 e as 7, você tem que ler esse texto aqui, ó. Garoto de 8 anos indica livro sobre Leonardo da Vinci. Tá certo? Quando você terminar de ler esse texto, aí responde a questão 6 e 7. A 6. Qual é o assunto desse texto? É a exposição no Museu de Louvre, em Paris. As invenções preferidas de Daniel Vasco. O livro Diário das Invenções, Leonardo da Vinci. Os quadros famosos de Leonardo da Vinci. Tem que ler o texto, né, gente? Para saber de que é realmente que esse texto está falando. Isso é o assunto do texto, né? Questão 7. No texto, porque parece que ela está andando. Então, tem um trechozinho aqui, né? Porque parece que ela está andando. A palavra sublinhada refere-se a quem? Ela. Tá aqui sublinhado, né? Esse ela aqui no texto, tava falando de quem? Você vai procurar aqui, né, no texto, esse ela, porque ela parece que tá andando. Era o que? Ele estava falando da Mona Lisa, letra A, B, da obra, C, da carruagem ou D, das invenções? Então, lá no texto dá para entender direito. Isso aqui são pronomes pessoais, né? O ela sempre retoma substantivo, né? Geralmente substantivo próprio, né? Então, você refere-se a algum substantivo, né? O nome de pessoas, lugares, coisas, seres, objetos. Então, vê o que é que está se referindo, tá? Leia o texto a seguir.
qual é o texto? Aqui, amigos, né? Aí tem os rapazinho aqui. Quando você terminar de ler, você responde a 8, ó. No trecho, vamos brincar com o amor? O ponto de interrogação reforça a ideia de... Então, tem uma pergunta aqui, né? Vamos brincar com o amor. Qual é a ideia que no texto é reforçada com essa pergunta ali? A, admiração. B, convite. C, curiosidade ou surpresa. Lendo o texto direitinho, dá para você assimilar, né? Isso aqui, gente. Outro texto, né? Prova de português, todas têm muito texto, tá, gente? Então, vocês vão se acostumando, porque isso é para sempre nos nossos estudos, tá? Português é leitura, é compreensão, é interpretação. Se você não sabe ler, compreender, interpretar, português é isso, viu? Aí você tem que praticar a leitura, compreensão e interpretação. O que é isso, tia? É eu ler e saber o que é que eu tô lendo, o que é que eu acabei de ler, tá certo? Toda a ideia do texto. Isso sim é compreensão e interpretação. É eu saber o que é que uma determinada frase ou texto ele faz eu entender, tá certo? Se você termina de ler um texto, você não sabe o que é que você leu, o que é que estava falando, então você não entendeu nada. Você vai ler quantas vezes for preciso até você entender, tá bom? Aqui o texto é contínuo. Aí você responde a 9. Há um traço de humor no trecho, tá certo? Então, ele deu 4, né? A, B, C, D. 4 trecho. Trecho é parte, gente. Então, tem 4 partes desse texto aqui. E ele diz que em uma delas tem humor. O que é humor, gente? Humor é riso, é graça, né? Então, tem humor, né? Tem algo que faz você rir, né? Engraçado no texto. Qual dessas partes aqui é a parte de humor? É a A, era uma vez um menino triste, magro. B, ele estava sentado na poeira do caminho. C, quando passou um vigário. Ou D, ela não vai não. Nós é que vamos nela. Então, de acordo com o que ele contou aqui, quando você lê uma parte dessa aqui, tem a graça do texto, tá bom? O que é engraçado no texto. Mas só vai lendo toda a história para você ver a parte engraçada e poder marcar aqui, tá certo? Aí temos aqui, ó, último texto, né? Leia o texto. Vulcão marítimo. Quando você terminar de ler o vulcão marítimo, tá? Aí você responde a 10. Esse texto tem a finalidade de. Finalidade. Foi feito para quê? Né? A finalidade já está dizendo, é para que isso serve? Para que isso foi feito? Tá certo? Qual a finalidade do lápis, gente? O lápis foi feito para escrever. Essa é a finalidade dele. Esse texto aqui, ele tem uma finalidade. Ele foi escrito de acordo com o que você vai lendo, você vai percebendo que esse texto, ele foi escrito para fazer o quê? A, para anunciar alguma coisa, tá anunciando alguma coisa. B, é para denunciar alguma coisa, pode ser uma denúncia também, né? C, é para divertir. Diversão seria o caso do humor, né? E D, ou é para informar, passar algum tipo de informação. Nós já vimos textos de todos os gêneros, né? Principalmente informativo. Nas nossas apostilas, no PAIC, sempre vocês sabem o que é, né? Um anúncio, vocês sabem o que é. Geralmente são cartazes, né? Anunciando alguma coisa, vocês são cansados de ver no dia a dia de vocês. Denúncia também. Passa na televisão, cartazes comerciais, textos de denúncia, né? De alguma irregularidade que está acontecendo.
na prefeitura, no país. Tudo isso você vê. Isso é denúncia. Divertir é diversão, é humor, né? Engraçado. E D, informar. Informativo, ele está passando informações para que a pessoa tenha conhecimento sobre determinado assunto, né? Quando eu quero ter conhecimento sobre a matemática, eu vou ler textos que me informem os conteúdos de matemática. Quando eu quero ter informações sobre um vulcão, né? Sobre um terremoto, então eu vou ler textos que me informam como é que ele se produz, como é que ele é feito, quais são as causas, os motivos, quais são a prevenção, os cuidados. Então, isso é informação, tá certo? Aí você vai, terminou de marcar tudo, não esquece de clicar nesse botãozinho aqui, tá, gente? Enviar a sua resposta. Só vai quando você envia e tá marcado. Aqui eu não marquei, tá? Porque eu não vou mostrar a resposta, né, para vocês. Quando vocês marcarem tudo, aí clica em enviar. E o que não foi marcado, ó, ele já mostra aqui em vermelho que você não marcou. E é obrigatório marcar. Então, terminou, clica em enviar, tá certo? Boa sorte para vocês. Vocês são show, estão arrasando, tá bom? Grande beijo, abraço, saudades. E estamos no grupo, tá? Tirando todas as dúvidas. Entre em contato, tá bom? Eu também entro em contato com pais e alunos que desejarem, tá certo? Se não desejar, só manifestar, tá bom? Que a gente vê qual é a melhor solução para vocês, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.